Amigo vascaíno, o clima é de decisão. Hoje é daqueles dias que todo torcedor sente no peito antes mesmo da bola rolar. É dia de São Januário ferver, é dia de arquibancada pulsando, bandeira tremulando e garganta em brasa. É dia de Vasco da Gama contra o Bahia, valendo muito mais do que 3 pontos. É a chance de virar a chave, deixar de vez a zona da confusão no retrovisor e começar a mirar a parte nobre da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas como nem tudo é festa nesse país chamado Vasco, o torcedor também precisa se preparar emocionalmente, porque tem polêmica no ar. E das grandes. Acredite se quiser, mas o árbitro escalado para esse jogo é o mesmo que ano passado protagonizou um dos maiores absurdos da temporada contra o Vasco, justamente em uma partida contra o Bahia. Coincidência? Parece até provocação da Confederação Brasileira de Futebol, que mais uma vez mexe com o emocional da torcida cruz-maltina. E não é exagero dizer que é surreal o que estão fazendo. Como é possível que o responsável por um erro tão grotesco seja novamente designado para um confronto com os mesmos clubes? É de cair o queixo. Enquanto essa história da arbitragem esquenta os bastidores, dentro de campo o clima também é de alta tensão. O Vasco chega com muita movimentação nos bastidores, com reforços, desfalques importantes e uma novidade que gerou revolta em parte da torcida, a venda de uma das maiores promessas das categorias de base do clube por um valor que beira o inacreditável. 2 anos atrás, numa terça-feira como essa, o Vasco assinava a extensão do contrato profissional de um garoto que representava esperança, identificação e talento. Matheus Ferreira, com apenas 17 anos, já era visto como um futuro craque. Formado no clube desde os 6 anos de idade, vestiu a camisa do gigante desde o sub-7 até chegar à seleção brasileira nas categorias sub-15 e sub-17. Um garoto com DNA vascaíno, que conhecia São Januário como poucos, que já tinha até multa rescisória no patamar de estrelas, girando na casa dos 350 milhões de reais. Mas por um motivo que até agora ninguém consegue entender, esse jogador foi emprestado ao São Paulo no meio do ano passado. E lá, em poucos meses, ganhou a vaga de titular, virou capitão da equipe sub-20 e mostrou o futebol que muita gente já sabia que ele tinha. Ontem, pelas redes sociais, Matheus Ferreira se despediu oficialmente do Vasco da Gama. E aí veio o choque, o São Paulo não apenas manteve o garoto, como comprou seus direitos econômicos por cerca de R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão. Nem parece real. Um valor que não cobre nem uma fração da folha salarial do elenco principal. Um negócio que deixa qualquer torcedor indignado, não só pelo valor, mas pelo simbolismo. Por que não estamos falando de qualquer jogador? Estamos falando de um cria da casa, de um garoto com história, com qualidade, que poderia muito bem ser titular do time profissional no futuro próximo. Mas saiu pelas portas do fundo, por um valor simbólico, para reforçar um rival direto do futebol brasileiro. E o torcedor pergunta, por quê? Como isso acontece? Como um patrimônio do clube é tratado dessa forma? O sentimento é de frustração, de impotência, porque não é a primeira vez que o Vasco vê um talento escorrer pelos dedos. Mas esse caso é ainda mais doloroso porque Matheus era visto como uma joia rara, uma dessas oportunidades que surgem de tempos em tempos. E a sensação que fica é a de que o clube perdeu mais do que um jogador, perdeu uma parte do seu futuro. Mas como o vascaíno não tem um minuto de paz, a quarta-feira segue com mais expectativas. Hoje é dia de bola rolando, e o time entra em campo pressionado, não só pela posição na tabela, mas também pelas ausências. O técnico Fernando Diniz vai ter que se virar para montar um time competitivo, mesmo com uma lista de desfalques que assusta. Robert Renan, por exemplo, está fora por conta do protocolo de concussão. O defensor levou uma pancada forte na cabeça no clássico contra o Flamengo e, de acordo com as regras da CBF, precisa cumprir 5 dias sem atuar. A previsão é que ele volte contra o Cruzeiro, no próximo sábado. Por outro lado, o Vasco tem uma boa notícia, o retorno do zagueiro Lucas Freitas, que cumpriu suspensão e está liberado para jogar. Ele deve formar a dupla de zaga com Carlos Cuesta, enquanto o Léo Jardim segue como titular absoluto no gol, vivendo um dos seus melhores momentos no clube. Além de Robert Renan, o Vasco também não vai contar com TT, Thiago Mendes,
GB e Lucas Piton, todos entregues ao departamento médico. Nuno Moreira ainda é dúvida, depois de sentir uma pancada no tornozelo durante o clássico. O jogador tem treinado normalmente, mas ainda será reavaliado momentos antes da partida. Caso não tenha condições de jogo, David deve assumir a vaga. E talvez o desfalque mais sentido seja o de Ryan. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jovem atacante é hoje um dos pilares do time. Desde a chegada de Fernando Diniz, ele lidera várias estatísticas ofensivas. É o primeiro em finalizações, o que mais sofre faltas, o segundo em dribles certos, em gols marcados e em presença dentro da área adversária. Em resumo, o garoto faz tudo. Um talento que desequilibra, que parte para cima, que chama a responsabilidade. Para a vaga dele, Fernando Diniz deve apostar em Andrés Gomes, atacante colombiano que ainda busca mostrar ao que veio. A expectativa é que ele atue aberto pela direita, com Vegetti centralizado no comando do ataque, dependendo da situação de Nuno Moreira, David ou o próprio Nuno pela esquerda. No meio-campo, a dupla de volantes deve ser Barros e Hugo Moura, com Felipe Coutinho como meia mais avançado. Nas laterais, Puma assume o lado esquerdo com a ausência de Piton, enquanto PH continua na direita. É um time com muitas mudanças, mas que precisa entrar em campo com sangue nos olhos. Hoje, mais do que nunca, é dia de vencer. A pressão é grande, o momento exige uma resposta dentro das quatro linhas e o caldeirão de São Januário vai estar fervendo. A torcida promete comparecer em peso, transformar o estádio num verdadeiro inferno para o adversário e empurrar o time durante os 90 minutos. Mas se tem uma coisa que preocupa o torcedor, além dos desfalques e da tabela, é a arbitragem. E aí voltamos ao ponto inicial. João Gobi, árbitro da Federação Paulista, está escalado para apitar o jogo. E para quem não lembra, ou tenta esquecer, esse foi o mesmo árbitro responsável por um lance inacreditável no confronto entre Vasco e Bahia no ano passado, na Arena Fonte Nova. Naquela ocasião, David, atacante vascaíno, já tinha cartão amarelo e, aos 14 minutos do segundo tempo, foi expulso num lance que até hoje revolta a torcida. O jogador apenas fez um movimento de proteção com o braço, como é comum no futebol, e o adversário se jogou no chão como se tivesse sido atingido de forma violenta. O árbitro, sem hesitar, aplicou o segundo amarelo e mandou o jogador para o chuveiro mais cedo. A partir dali, o Vasco caiu de rendimento, levou o segundo gol e perdeu o jogo. Um lance tão polêmico que até comentaristas normalmente críticos ao clube se manifestaram dizendo que foi um erro escandaloso. E agora, como se fosse uma ironia cruel, o mesmo árbitro está de volta, no mesmo confronto. É de se perguntar se é incompetência, descaso ou algo pior. O torcedor vascaíno não esquece. A ferida ainda está aberta. E quando a CBF escala esse mesmo profissional para esse jogo, a sensação é de que o clube está sendo testado, provocado. A dúvida que paira no ar é, será que teremos mais uma interferência direta da arbitragem? Será que vão deixar o jogo seguir com lisura? Ou será mais uma noite de revolta, com erros grotescos e prejuízos irreparáveis? A verdade é que, independentemente de quem esteja com o apito na mão, o Vasco tem que fazer sua parte. Hoje é dia de jogar bola, de mostrar raça, de vencer o adversário e também o histórico de injustiças que parece perseguir o clube há anos. A torcida vai fazer sua parte, como sempre fez. Cabe ao time entrar em campo com a mesma garra e vontade que essa torcida mostra em cada jogo, em cada canto, em cada lágrima. E tem mais coisa fervendo nos bastidores do Gigante da Colina. Enquanto o time tenta se manter focado dentro de campo, fora dele o cenário é de cobranças, tensão política e decisões que continuam gerando dúvidas na cabeça do torcedor. A verdade é que o vascaíno, por mais apaixonado que seja, está cansado de ver os mesmos erros se repetirem. A venda do Matheus Ferreira por um valor simbólico é apenas a ponta do iceberg. O torcedor quer explicações, quer transparência, quer um clube à altura da sua grandeza. E principalmente, quer um Vasco forte, competitivo, que pare de apenas participar do Campeonato Brasileiro e volte a brigar lá em cima, como manda a sua história. Mas tudo isso passa por atitude. Atitude da diretoria, atitude dos jogadores e principalmente atitude do comando técnico.
Fernando Diniz sabe que está diante de um dos maiores desafios da sua carreira. Pegar um elenco remendado, com desfalques importantes, pressionado por resultados, e ainda assim tirar desempenho e pontos. Só que se tem um lugar onde a mágica pode acontecer, esse lugar é São Januário. A força da colina histórica não é lenda. É real, é concreta. São Januário tem alma, tem voz, tem mística. E quando o torcedor empurra, o time sente. Hoje, o Vasco precisa entrar em campo com um espírito diferente. Não é só um jogo. É um momento chave da temporada. Uma vitória contra o Bahia não apenas alivia a pressão imediata, como pode ser o ponto de virada para uma sequência de confiança. Porque o campeonato é longo, e se o time conseguir embalar, escapar da zona da confusão se torna uma consequência natural. Mas para isso, cada ponto conta. E jogar em casa, diante da sua torcida, contra um adversário direto, é o cenário ideal para reagir. A escalação, embora com algumas ausências doloridas, ainda tem potencial. Lucas Freitas e Cuesta formam uma dupla de zaga sólida, com características complementares. Um mais técnico, o outro mais físico. Nas laterais, mesmo com a ausência do Lucas Piton, o Puma Rodrigues já mostrou que pode entregar consistência pelo lado esquerdo. Do outro lado, PH continua sendo uma válvula de escape com sua intensidade. No gol, Léo Jardim vive grande fase. Tem feito defesas importantes, passado segurança e, quando exigido, tem correspondido com personalidade. No meio-campo, o Vasco tem uma formação interessante com Hugo Moura e Barros, dois jogadores que equilibram marcação e saída de bola. E à frente deles, Felipe Coutinho. A experiência do camisa 39 pode ser determinante em jogos como esse. Ele precisa assumir a responsabilidade de ser o cérebro do time, de organizar, pensar o jogo e, principalmente, ser decisivo no último terço. Coutinho sabe o que é jogar sob pressão, sabe o que é carregar expectativa. E hoje, mais do que nunca, o time precisa dessa liderança técnica. No ataque, a missão de substituir o Ryan não é fácil. O garoto vinha sendo destaque do time, um verdadeiro desafogo ofensivo. A ausência dele muda a dinâmica da equipe. Andrés Gomes terá que mostrar a que veio. O colombiano chega com a responsabilidade de manter a agressividade pelo lado do campo, de chamar a marcação, de partir para cima. A torcida quer ver entrega, quer ver vontade, quer ver alguém que jogue com a alma. E esse é o tipo de jogo em que nomes se consolidam ou se apagam. Vegetti, como sempre, será o homem de referência. O argentino não vive uma fase espetacular, mas ninguém duvida da entrega do camisa 9. Ele briga por cada bola, se posiciona bem, e se a bola chegar, a chance de ir parar no fundo da rede é grande. Ao lado dele, a dúvida permanece em aberto. Nuno Moreira tem chances de atuar, dependendo do parecer do departamento médico. Caso contrário, David assume a vaga, dando mais velocidade e movimentação ao setor ofensivo. Mas tudo isso só faz sentido se o Vasco entrar em campo com atitude de time grande. A torcida pode até entender uma falha técnica, uma jogada mal executada, um erro de posicionamento. O que ela não aceita, e com razão, é apatia. É jogador andando em campo, é falta de raça. Hoje, o Vasco precisa jogar com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Cada dividida tem que ser encarada como final de campeonato. Porque é isso que está em jogo: a permanência na elite, o orgulho da camisa, a dignidade do clube. E não dá para ignorar o peso da arbitragem nessa história. A escolha do João Gobi como árbitro da partida soa quase como uma provocação. Não faz sentido. Não há argumento que justifique repetir o mesmo juiz de um jogo marcado por uma expulsão absurda. A sensação é de que estão brincando com a paciência do torcedor. E isso, sinceramente, é inaceitável. O mínimo que se espera é uma arbitragem neutra, justa, que não interfira no resultado. Mas como já vimos que contra o Vasco isso parece ser pedir demais, é fundamental que o time se imponha desde o primeiro minuto. A pressão em cima da CBF é grande. A torcida já se mobilizou, já protestou, já fez barulho. E agora, com os holofotes voltados novamente para essa partida, qualquer erro vai ser amplamente repercutido.
A expectativa é que o árbitro entenda a importância do momento e conduza o jogo com responsabilidade. Por que o futebol brasileiro não pode continuar sendo refém de decisões absurdas que mudam o destino de clubes inteiros? Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou com um burburinho que promete agitar o mercado de transferências. O Vasco teria fechado a contratação de Rafael Veiga, meia do Palmeiras. A notícia caiu como uma bomba no Palmeiras e deixou torcedores e especialistas em choque. Não esperava isso, teria exclamado Leila Pereira, presidente do clube paulista, ao tomar conhecimento da negociação. A reação de Pereira não é para menos. Veiga vinha sendo peça-chave no meio-campo do Palmeiras, e sua saída representa uma perda significativa para o time. Em entrevista informal, a dirigente admitiu que a decisão machuca demais, reforçando o peso da negociação e deixando no ar o clima de tensão entre os clubes. Os bastidores indicam que a negociação não foi nada simples. Fontes próximas ao Vasco sugerem que a diretoria carioca estava atenta à situação do meia há meses, e o negócio teria sido fechado em sigilo absoluto para evitar especulações e pressão de torcedores. O Vasco, que vive uma fase de reestruturação, vê em Rafael Veiga não apenas um reforço de qualidade, mas também um jogador capaz de liderar a equipe em campo, unindo técnica e visão de jogo em um momento crucial do campeonato. A chegada do meia pode transformar o meio-campo do time e, quem sabe, alavancar o desempenho do Vasco nas competições nacionais. No Palmeiras, a notícia caiu como um balde de água fria. Veiga é visto como um dos pilares do elenco, e sua saída coloca em xeque os planos do clube para a temporada. Enquanto alguns setores da torcida entendem que o atleta buscava novos desafios, outros questionam a estratégia da diretoria em liberar um jogador de tamanha importância. Rumores indicam que Leila Pereira tentou de todas as formas manter o meia, mas a oferta do Vasco teria sido irrecusável, envolvendo valores e condições que seduziram o jogador. Nas redes sociais, a notícia rapidamente viralizou. Torcedores do Vasco celebram a contratação como um reforço de peso, enquanto palmeirenses manifestam frustração e tristeza. Entre especulações sobre outros clubes interessados e possíveis desdobramentos, uma coisa é certa: o nome de Rafael Veiga está no centro de um verdadeiro turbilhão de rumores, e o mercado de transferências acaba de ganhar um capítulo surpreendente. A expectativa agora é pelo anúncio oficial, pelo primeiro jogo do meia com a camisa Cruz Maltina e, claro, pelas repercussões que certamente continuarão a agitar os bastidores do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.